é planejamento tributário inoponível ao fisco? Sim ou não? Bem, para responder essa pergunta, nós convidamos à mesa primeiramente a doutora Karen Jureidini Dias. Ela é vice-presidente da primeira turma, da quarta Câmara, da primeira sessão do CARF. Ela é membro também do Conselho Superior. Gostaria de convidar também o doutor Alberto Pinto Souza Júnior, que é presidente da terceira Câmara da primeira sessão do CARF. Bem, dado o adiantado da hora, eu vou passar a palavra aqui ao palestrante, o Dr. Alberto Pinto Souza Júnior, para expor aí suas considerações sobre o tema. Boa tarde, senhores e senhoras. Quero inicialmente aqui agradecer ao ICT, na pessoa do amigo Valmir, pelo convite para estar aqui falando para os senhores. E ao presidente, eu já gostaria de dizer, como só ia acontecer lá na Câmara Superior, a doutora Karen, ela aceita que eu invada o horário, a palavra dela, né? Então, se eu me alongar um pouco mais, o senhor, por favor, não me mande bilhetinho, que eu estou tomando tempo da doutora Karen, né? Segundo ponto, os senhores me perdoem, eu vou falar um pouco baixo, porque nesses 7 meses lá na Câmara Superior, além de muito conhecimento, eu adquiri dois calos nas cordas vocais. De vez em quando está difícil falar, mas eu adquiri uma grande afeição a esses calos. Tanto que eu apelidei o calo direito de Karen e o esquerdo de Guidoni, né? E Karen e Guidoni hoje estão terríveis, eu estou rouco, né? Tá um pouco difícil. A pergunta que nós temos que responder é essa: o uso do ágio por intermédio de empresas veículos é planejamento tributário inoponível ao fisco? Senhores, é uma pergunta que a resposta não é sim nem não. Depende. É daquele tipo de pergunta que você começa a responder dizendo assim, vamos ver, né? Porque, na verdade, essa pergunta ela tem que ser respondida no caso concreto, diante de um conjunto probatório. O conjunto probatório poderá modificar as respostas, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho que responder essa pergunta e não vou tratar aqui de casos específicos. Eu procurei criar grupos de planejamento, pelo menos aqueles que são mais comuns. A criatividade humana é ilimitável. O que nós estamos fazendo aqui é apenas diante de uma experiência que nós temos, tentar agrupar, e eu agrupei apenas em 3 grupos. Mas antes disso, é importante que eu me posicione perante o direito. Porque a depender da posição que eu tenha, modifica a resposta. E eu tenho um entendimento que o julgamento do CARF, eles prestarão um grande serviço à sociedade, ao Estado brasileiro, se eles conseguirem imprimir ao sistema segurança jurídica e isonomia. Daí porque eu não consigo aceitar que os julgamentos fiquem ao sabor lotérico do que cada julgador entende ser determinados conceitos ainda não positivados. Então eu tenho para mim que falta de propósito negocial, falta de substância. Se não houver uma lei para delimitar, para me dar um norte, é inaplicável no CARF. O CARF, ele tem o julgamento do CARF, na minha concepção, veja, respeito muito a outra coisa. Eu estou com um calo, eu tenho que beber água por recomendação médica. Os julgamentos do CARF, eles têm uma cognição restrita.
Alguém pode se assustar quando eu falo isso, mas é verdade. Basta ver que a súmula número 2, ela veda o juízo de constitucionalidade de leis. É restrito. Na verdade, o CARF é um órgão administrativo, uma instância administrativa que faz apenas uma coisa: controle de legalidade. Controle de legalidade de leis. É somente isso. O meio que eu acho que é seguro e garante a segurança e a isonomia para combater aqueles exageros que há, e a gente sabe que há, no uso do ágio, é a norma antiadesiva específica. Eu pelo menos participei nos últimos, eu digo 10 anos, 2001 para cá, que eu estava na POSIT, né, esse ano que eu fui para o Conselho, 10 anos a gente tentando construir uma norma antiadesiva específica. Nunca reverberou além dos corredores da Receita Federal. Na Receita havia consenso da necessidade dessa norma. Ora, essa norma não foi nunca editada. Embora eu possa dizer aqui nessa sala, tanto no meu pendrive como nos pendrive de algumas pessoas que eu estou vendo, deve existir pelo menos umas 10 propostas. E nunca reverberou além dos corredores da Receita. Olha, então querem que o CARF construa uma jurisprudência adesiva específica, que é esse caso de ágio? O legislador não teve a coragem de construir essa norma e vai caber ao CARF passar por cima do Estado de Direito, pegando institutos alienígenas como falta de proposta negocial e criar uma insegurança jurídica, porque o que eu penso sobre isso pode ser diferente de outro julgador. Então, para mim, o planejamento com ágio, ou ele é lícito, ou ele é um ato ilícito. Ilícito segundo o ordenamento jurídico brasileiro. Bem, analisando esses casos, eu verifico que no caso dos atos ilícitos, ele se configura como simulações. Não a simulação pura, mas aquela simulação onde coexiste ali também a fraude à lei. Eu falo de simulação fiscal como aquela simulação que tem efeito no campo tributário. Efeito no campo tributário. Porque se eu estiver tratando de uma simulação em que o ato de simulado, os efeitos tributários do ato de simulado são menos onerosos, eu não posso dizer que tem um efeito no campo tributário. Ou que não tem efeitos nenhum. O ato de simulado sequer tem efeitos tributários. Não é uma simulação fiscal. Pode ser até uma simulação, tendo importância para outros campos do direito. Mas para o direito tributário vai me interessar aquela simulação em que o ato de simulado, na verdade, a pessoa se esquiva da aplicação de uma norma tributária mais onerosa. Se não for assim, efeito não vai ter no campo tributário. Pode ser até uma simulação. O doutor Beleza dos Santos, um português, escreveu um livro interessante. Ele traz, no último capítulo do seu livro, várias hipóteses de simulação que não tinha efeito no campo tributário. Mas era em Portugal, né? O cara simulava para pagar mais imposto. Em Portugal, mas ele traz várias hipóteses dessas, certo? Essa não é uma simulação fiscal. Pode ser uma simulação no campo civil, tem importância no campo civil, mas no campo tributário, ela pode ter até uma importância no caso de repetição de débito. Mas é um assunto que vai desbordar aqui no nosso tema, não vamos tratar disso. Uma outra figura que a gente vê nesses casos é a do abuso de direito. Eu botei uma interrogação ali, porque eu já estou me posicionando. Eu entendo que este instituto, como foi positivado no artigo 187 do Código Civil, ele não é aplicável ao direito tributário. Ora, o que é o abuso de direito? Eu exercer um direito acima, além dos limites impostos pelos fins econômicos e sociais desse direito. Eu, sinceramente, entendo que os fins econômicos de qualquer empresa é maximizar seu lucro. E a economia tributária sim, faz parte sim da gestão de qualquer empresa, desde que ela haja licitamente. Então eu não posso concluir que entre dois caminhos em que a empresa possa perseguir, possa percorrer, só pelo fato dela percorrer licitamente um caminho que leve a uma tributação menos onerosa, ela está abusando do seu direito.
sem uma melhor normatização, sem uma norma específica no direito tributário para aplicar esse estudo, eu acredito que o que está hoje no Código Civil não se aplica. Mas posso ser convencido do contrário, né? Eu estou ainda começando a pensar na questão do abuso de direito. Ele é um estudo novo. Os casos que se apresentaram no Conselho, sinceramente, não dava para você albergar esta tese. Para fazer aqui a análise sobre a simulação, eu vou me valer de um parecer antigo da Receita Federal. Na verdade, eu vou me valer das conclusões desse parecer. Porque aí eu delimito esta questão da simulação para a gente abordar os 3 grupos de planejamento. É verdade que eu vou me desviar um pouco aqui da questão do ágio, mas eu vou tratar da questão da empresa veículo. Tá? Este foi talvez o primeiro pronunciamento da Receita, um dos primeiros em que ele abordou a questão da empresa veículo. E interessante, ela não usa o termo empresa veículo, isso já é modernidade. Mas o que era? Qual foi o planejamento? Nessa época você tinha tributação de lucros, de remessa de lucros posterior. Havia tributação de remessa de lucros posterior. E tinha uma PJA que pertencia inteiramente a investidores estrangeiros. E ela queria mandar lucro posterior sem pagar imposto. O que é que ela fez? Ela fazia uma cisão parcial, criava 2 empresas, as 2 empresas com o mesmo quadro societário, a mesma participação de cada sócio nas 2 empresas, e aí toda vez que a PJA queria, essa empresa B era uma empresa veículo, ela não servia para nada, só para isso que eu vou falar agora. Toda vez que a PJA queria mandar lucros para os investidores estrangeiros, remeter, o que é que ela fazia? Ela comprava ações de B. E os lucros eram remetidos posterior, travestidos de quê? De retorno de capital. Esse foi um dos primeiros casos que a Receita analisou de empresa veículo. E qual foi a conclusão? Que isso era simulação. Isso era uma simulação. Por quê? Você tinha uma declaração de vontade. Qual a declaração de vontade? A declaração de vontade era o retorno do capital. Mas você estava dissimulando o quê? A remessa de lucros. Claramente, uma simulação relativa. E as conclusões do próprio parecer? Ilícitas na medida em que pretendem encobrir ato de natureza jurídica com efeito... Espera aí que a Karen pegou agora. Karen Guidoni não me deixa. Ilícitas na medida em que pretendem encobrir ato de natureza jurídica com efeitos tributários mais onerosos para o contribuinte. E, outra conclusão importante, devem prevalecer os efeitos tributários do ato dissimulado. Então, se estivermos diante de uma simulação, eu chego à seguinte conclusão. Eu preciso de 2 coisas num processo, para eu me convencer do lançamento em que se funda na alegação de simulação. Primeiro, eu preciso ter a prova do acordo simulatório. Ora, este acordo simulatório, não vamos exigir da autoridade fiscal uma prova direta. Aí já seria por demais. A prova não precisa ser direta. O que nós precisamos ter é a exposição de uma dinâmica dos fatos que demonstre a simulação, que demonstre o acordo simulatório. Se alguém acha estranho o que eu alego, eu trago aqui, isso aqui, ficou cortado, este parágrafo de uma emenda. O STJ não analisou a questão, mas foi analisado pelo Tribunal Federal, e que diz o seguinte: para chegar à conclusão de que houve a simulação, o Tribunal de Origem apreciou cuidadosamente e aprofundadamente os balanços e demonstrativos de PJX, eu cortei o nome das empresas, e PJY, a configuração societária superveniente, a composição do Conselho de Administração e as operações comerciais realizadas pela empresa resultante da incorporação. Foi essa dinâmica dos fatos que levou o tribunal a concluir que ali, naquela incorporação reversa, havia sim uma simulação. Veja, não foi nenhuma prova direta. Um outro ponto que eu trago
é que não adianta ter o acordo simulatório, repito. Se houve a simulação, se dissimularam atos cujos efeitos tributários fossem menos onerosos, ou não tivessem efeitos tributários, que simulação é essa? Essa simulação pode ter importância em qualquer outro campo, mas não no campo do direito tributário. Para ter importância no campo do direito tributário, essa simulação precisa ser fraudulenta. Por isso que eu já denomino de simulação fiscal. Não é uma simulação pura. A simulação e o fraude alheias podem coexistir nos atos, como também pode existir separadamente. Para o fisco, o que importa é a simulação fraudulenta. Essa em que se verifica que o ato simulado, que ao ato simulado aplicar-se-ia a lei que tornasse mais oneroso o tributo. Isso precisa estar demonstrado. Isso foi fundamental. Esta alegação foi, isto que eu estou falando agora, foi fundamental numa decisão que nós tivemos no mês passado. Bem, eu peço até às pessoas, aos senhores, que não se prendam muito à denominação. Aqui eu tive a dificuldade para denominar esses grupos. Mas eu denominei 3 grupos que eu gostaria de comentar aqui com os senhores rapidamente. Certamente eu vou invadir o tempo da doutora Cária, mas ela gentilmente já aqueceu. Em 3 grupos. Planejamento de transferência de ágio externo. Planejamento de transferência. O ágio nasce externo e há uma transferência desse ágio para uma empresa veículo. Segundo, planejamentos com ágio interno. E o terceiro grupo que eu falo são operações casa separa. Essas transferências de ágio externo aconteceram no âmbito daquele Programa Nacional de Desestatização, em que empresas participaram de leilão e compravam ações de empresas estatais em leilão e pagavam ágio por isso. Olha, o ágio, então, surgia de uma transação entre partes não relacionadas, em que o preço era formado livre de qualquer pressão. Então, por isso que eu estou denominando de ágio externo. Esse ágio nascia assim. Então, comprado. Então, essa PJA, e eu vou começar agora a denominar PJA, PJB, para melhor expor. A PJA, ela adquiria ações, ficava com o controle da PJB, a operacional. Só que tinha um problema. Por vários motivos, esta PJA não podia incorporar a PJB, nem muito menos a PJB podia incorporar a PJA. E ela só poderia ter o aproveitamento tributário desse ágio se houvesse uma incorporação, fusão. O que é que eles... E quais são esses motivos? Eu elenco 2 aqui. Um deles, a PJA, era domiciliada no exterior. Ela era domiciliada no exterior. E, inclusive, havia a questão de por que ela não constituiu uma empresa antes para participar do leilão. Ela não constituiu antes porque se ela tivesse trazido 12 bilhões para dentro do país naquela época, ela já teria dito qual era o lance dela no leilão. Né? Todo mundo já saberia qual era o lance dela. Então, ela não internacionalizou. E isso não me interessa. O que me interessa é o seguinte, ela era PJ no exterior. Isso não impedia ela de fazer essa incorporação. Ou então, a admissão da participação com perda do controle. Há um caso em que, não, são vários, em que a PJA contraiu um empréstimo para comprar essas ações. Se houvesse a incorporação, poderia haver a diluição do controle e até da participação e até a perda do controle. Qual é a saída, então? A saída era a constituição de uma empresa veículo. Já? Mas você botou os 10 minutos da cara? Já permitiu. Era a constituição de uma empresa veículo. Esta empresa veículo, então, a nossa PJA, e agora eu vou falar com valores para ficar mais fácil. A PJA, então, integralizava a capital, subscrevia a capital da PJC de 100 e integralizava com a dação em pagamento das ações de B. Essas ações sofriam um laudo de avaliação e apurava-se um ágio. Coincidência, esse ágio está do mesmo valor do outro. Mas não vejo essa coincidência como um problema. Aliás, se o espaço de tempo entre as 2 operações foi muito curto, é lógico que esse ágio deveria ser quase do mesmo valor. E aqui surge um primeiro problema. Sim, um detalhe.
voltando aqui, não havia ganho de capital. Veja, quando eu entreguei as ações que valiam 50 para pagar umas ações que valiam 100, não havia ganho de capital na PJA, por quê? Porque ela tinha pago 100 também. Ela tinha pago o ágio de 50. Então não havia ganho e havia o ágio do outro lado. Bem, a primeira pergunta, e essa pergunta não é minha, isso aí foi colocado numa auto-infração, foi uma posição da Fazenda. A Fazenda alegava que era uma transferência fraudulenta desse ágio. Que, na verdade, esse ágio era da empresa da PJA e não da PJC. Ora, pelo amor de Deus, o ágio nasceu, pelo menos formalmente, de um laudo de avaliação na conferência de ações das ações de B em C. Não houve, ainda que você possa dizer, houve uma transferência, certo, mas onde é que está a vedação dessa transferência na lei? O que houve foi o cumprimento da legislação societária. E esse ágio nasceu, surgiu depois, de novo. Como ele poderia não surgir? Digamos, esse laudo de avaliação poderia concluir que não havia ágio. Poderia. Aí cabe, e se surgiu ágio do mesmo valor, e alguém se insurge contra isso, teria que impugnar o laudo de avaliação, né? E não a operação em si. A outra questão, o ágio em B, que surge na PJC, em B que eu estou falando, fruto das ações em B, é ágio interno? Senhores, a questão toda, essa definição de ágio interno, a gente não vai ter na lei, a gente vai ter em alguns atos infralegais da CVM, né? É lógico que esse ágio, quando nasceu, ele era um ágio externo, né? Foi em transações que observaram o arm's length, porque eram transações entre partes não relacionadas, na verdade se comprou até do governo, e o preço foi formado em leilão. Agora, nesse momento, eu não tenho dúvida que é ágio interno. As partes são relacionadas. Na verdade, a empresa PJC foi constituída pela PJA. Agora, e daí? Qual a consequência disso? Qual a consequência? Eu tornar isso simulado? Por quê? Onde é que está o acordo simulatório? E onde é que está a prova ou a verificação de que isso tornou o procedimento menos oneroso tributariamente, pela fuga de uma norma tributária mais onerosa? Não há. Aliás, muito pelo contrário. Isso foi fundamental na decisão do CARF. Os senhores vejam nessa conformação que está aí no quadro. Se a PJA incorporasse a PJB ou a PJB incorporasse a PJA, o resultado tributário seria o mesmo, absolutamente o mesmo do uso da empresa veículo. Não há nenhum ganho nem perda. Veja, se incorporasse a PJA, aquele ágio já estava aqui na PJA. Ele iria poder o quê? Amortizar aquele ágio, deduzindo as despesas na base do imposto de renda da CSLL. Se eu uso a empresa veículo, qual é o ágio que eu vou ter amortizado? E não vai. Opa! Eu vou ter um ágio de 50. Então, desculpa. Eu vou ter um ágio também de 50 amortizável na PJB. Então não havia ali nenhum ganho tributário pelo uso da empresa veículo, pelo aproveitamento do ágio na empresa veículo. Ou, aliás, não é bem na empresa veículo, é pela empresa veículo, porque na verdade nunca se aproveita na empresa veículo, a empresa veículo desaparece no processo. Então nós chegamos à seguinte conclusão com relação a esse grupo de planejamento. Planejamento de transferência de ágio externo por meio de empresa veículo. Não se dissimulava que o real objetivo de se utilizar a empresa veículo era para o aproveitamento tributário do ágio. Isso estava nos processos, pelo menos que eu vi, estava claro que ela dizia que ela utilizou a empresa veículo para o aproveitamento tributário. Então, vamos falar em simulação. O que estava dissimulado? Não estava dissimulado. Não tinha nada dissimulado. Mas, mais importante, não gerava efeitos tributários diferentes daqueles que seriam obtidos pela incorporação da investida pela investidora. Não. Gerou nenhum efeito tributário diferente daquele que seria pela operação normal. Bem, eu tenho quanto tempo?
10 minutos? Eu acho que eu acabo. O ágio interno. O ágio interno, eu vou contar uma história para os senhores. Estava na COSIT em 2001, quando foi feita uma consulta. E a parte perguntava o seguinte: olha, se eu permutar ações de B com ações de C, que eu, na verdade, subscrevi, né? Eu posso, isso é o que a consulta queria, eu posso reconhecer essas ações de C, porque vai ser uma para uma, eu reconheço pelo mesmo valor das ações de B que estavam no meu patrimônio. Agora, o laudo de avaliação das ações de B vai servir somente para a PJC. Então, ele queria formar ágio de um lado, sem ganho do outro. Eu confesso aos senhores, e aqui eu faço até uma defesa dos colegas da COSIT, há consultas que ofendem a inteligência do consulente. Essa é uma delas, né? Eu não sei qual era a resposta que o consulente queria, mas não poderia ser nunca afirmativa, né? A resposta nossa, claro, foi de que essas ações de ser subscritas por 200 e as ações de A geravam um ganho na PJA e ágio de 100 na PJC. Não poderia ser nenhuma, não poderia ser outra resposta. Bem, mas ocorre que essa resposta naquela época não era a resposta certa. Não era a resposta certa. Depois de tantas idas e vindas com aquela minuta de consulta que eu fiz, de solução de consulta, 4 meses depois eu sou surpreendido pela MP66, que veio e disse: não, esse ganho aí, tudo bem, tem um ganho, mas esse ganho vai ser controlado na parte B do LALU e só vai ser tributado se um dia o cidadão resolver vender aquelas ações. Porque mesmo que haja a incorporação de PJC e PJB, isso não significa a realização desse ganho. Então, os senhores podem ver que isso aqui era praticamente o legislador estava dizendo para o mercado: façam o planejamento. Estava dado. Qualquer um podia fazer planejamento tributário. Aliás, eu acho que essa legislação depõe para os senhores, porque não precisa ser muita coisa para ser um advogado tributarista, planejador tributário, com uma legislação dessa, né? Já está tudo dado. O legislador já deu tudo. Não precisa nem ser criativo. Só faltou o legislador dizer: faça, olha, incorpora a PJC pela PJB. Só faltou colocar na lei, né? Bem, diante de um cenário desse, eu pergunto para os senhores: lógico, havia a incorporação depois da PJB e o aproveitamento do ágio. Esse tipo de planejamento, que eu chamei de ágio interno, porque desde o momento que ele nasce, não temos partes não relacionadas, não são partes relacionadas à formação da empresa veículo com a integralização de capital pela dação em pagamento das ações da coligada controlada. Ali não há formação de preço livre, é realmente um ágio interno. Este tipo de planejamento tributário com o uso de ágio interno de empresa veículo foi autorizado pelo artigo 36 da 10.637 e, o que tudo indica, incentivado pelo governo na época. Isso eu não tenho dúvida. Tanto não tenho dúvida que, se a gente... infelizmente aqui o tempo é curto, eu não poderia começar a fazer um histórico dessa legislação desde o 34 do DL 1398, passando pela 9.664. Não, eu só selecionei algumas. Artigo 21. O artigo 21, o que é que fez? Praticamente no Brasil, todo ágio passou a ser por expectativa de rentabilidade futura. Na hora que você disse que a incorporada pode ser avaliada pelo valor contábil ou de mercado, qual era o valor que você iria, se você queria ampliar o resultado da expectativa, o expectativa de resultado futuro? Todas passaram a ser o valor contábil. Toda a diferença entre o preço e o valor patrimonial virava ágio por expectativa de resultados futuros. Mas não somente isso. O artigo 8º da 9.532 permitiu a incorporação reversa. Ou melhor, permitiu a incorporação reversa? Não. Permitiu o aproveitamento tributário do ágio em incorporação reversa. Não precisava nem sacrificar o operacional. Quem sumia no processo era a empresa veículo. E mais, e aí o tiro de misericórdia, o artigo 36 da 10.637, que posterga o ganho. Posterga, diga-se passagem, ágio perpétuo.
Em 2005 eu continuava na COSIT, né? Eu acho que por causa do meu temperamento. E lá na COSIT, eu terminei convencendo a coordenadora à época e o subsecretário que esse dispositivo estava a ser revogado, né? E fizemos uma norma para revogá-lo. Essa norma revogava o 36, mas criava uma tributação mínima de 20%. Qual era a razão de tributar a 20%? Era para anular a despesa na operacional. Eu tributava na holding 20%, por quê? Porque a operacional estava com o ágio sendo amortizado a 20%. Então, o grupo econômico, dentro do grupo econômico, aquilo se anulava. Esse projeto passou pela Câmara dos Deputados, chegou no Senado. Eu fui procurado pelo consultor do Senado para explicar a norma. Eles estavam achando que essa tributação daquilo que já estava na parte B do LALU ofendia o princípio da anterioridade, não sei como, né? Já era renda mais do que oferida, né? Já era renda postergada. Eu não sei que anterioridade estavam se tratando, né? Mas eles estavam com essa preocupação. Explicamos a norma, o consultor entendeu, levou. Eu vou omitir aqui o nome do senador, depois voltou com a resposta. O senador dizia que de jeito nenhum essa tributação poderia acontecer, porque aquilo tinha sido o acordo na época das privatizações. Então, senhores, essa é a realidade. Eu não posso agora, no Conselho, esquecer de tudo isso. Quem julga, julga com seus preconceitos, com seus prejuízos. Não entenda a palavra junto, é apenas aquilo que é passado, aquilo que eu vivi. Essas normas permitiram. Agora, conseguimos revogar. Esse planejamento ficou mais difícil. Verdade que pode botar o holding lá no exterior, mas aí vai ter uma tributação que pode ser aplicada aqui na fonte. É verdade que se a holding tiver prejuízo para acumular esse ganho, compensar esse ganho, ela pode compensar e depois cria uma despesa no operacional e compensa integralmente. Pode ter algumas vantagens, mas dificultou enormemente. O problema ficou no estoque. Tudo aquilo que ficou na parte B do LALU. Mas isso não é problema para essa palestra. Casa Separa, eu vou ser bem rápido, porque eu só vou invadir mais 5 minutos do tempo da doutora Karen. O Casa Separa, eu vou trazer aqui um exemplo bem curto para os senhores. Com relação a esse outro exemplo aqui, o que eu estou querendo dizer para os senhores é o seguinte: havia todo um ordenamento jurídico autorizando esse planejamento. Hoje ele não seria mais capaz, teria uma certa dificuldade de se fazer esse planejamento sem se tributar esse ganho. Mas quem fez à época, não há o que se fazer, né? Foi utilizada a empresa veículo, eu não posso agora dizer, essa empresa veículo que você utilizou não tem substância econômica. Mas como? Foi feito todo um conjunto de normas para permitir isso, e agora eu vou vir com a teoria da falta de propósito negocial, para negar tudo aquilo que eu não consegui convencer lá na COSIT, tentando lá fazer as normas para evitar isso. Não consegui, agora eu vou fazer por meio de acordo, de decisão no CAF? Não posso. Tem que ser fiel. Pelo menos no meu passado. A PJ, no caso do Casa Separa, eu vou dar um exemplo muito simples, muito claro. Imagine que você tem uma PJA que deseja vender um ativo que vale 100 para uma PJC. E a PJC quer pagar esse ativo por 300. Ora, se ela vender por 300, esse ativo que vale 100 vai ter um ganho de capital de 200. Vai ter um ganho de capital de 200. Aliás, a PJB quer comprar por 200 esse ativo, tá? Quer pagar 200. Teria um ganho de capital de 100. O que é que eles fazem? Eles constituem uma empresa, PJA integraliza capital na PJC, coloca os 100, depois há uma abertura de capital e a PJB integraliza 100, mas pagando um ágio, o PL fica em 400, as participações de cada uma, que são 50%, ficam em 200, só que a PJB tem um ágio de 100, até aí está tranquilo. O que é que ocorre depois? Depois há uma devolução de capital. A PJA sai. Ao sair, nós vamos ter o dinheiro vem para a PJA e a PJB está agora com seu ativo. E ainda melhor, não só com ativo, ela depois pode, inclusive, o ganho de capital na PJA é zero,
porque pela equivalência o investimento já estava 200. E a PJB incorpora, ainda fica com ágio de 100. Resultado, PJA vendeu bem por 200, sem pagar ganho de capital, seria de 100. PJB comprou o bem por 200, ainda fica com ágio de 100 para ser amortizado. Só quem perdeu foi a fazenda. Bem, esse tipo de planejamento eu não tenho dúvida, isso é simulação. Só não vai ser mantido um auto por simulação se não tiver, se o conjunto probatório não estiver suficiente para demonstrar essa dinâmica dos fatos. Porque se demonstrar, é clara a simulação. Existe um negócio jurídico desejado aqui, que era uma compra e venda. E existe um negócio jurídico declarado, que era a constituição de uma empresa. É lógico que aqui a simulação é muito mais clara. Senhores, o tema é fascinante, embora o tempo seja muito curto. Eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas coisas para os senhores e eu agradeço. Muito obrigado. Bem, passo a palavra para a doutora Karen.